do nosso canal aqui EBD em Estudo. Meu nome é Diego Moraes, eu sou Isaías Nascimento, somos professores da Escola Bíblica Dominical aqui na congregação de Boa Esperança, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Nosso pastor é o pastor James Bezerra. E hoje, queridos, nós estamos estudando a lição de número 6 dessa revista, cujo título é O Verdadeiro Pentecostalismo. O título dessa lição de hoje é Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. O textuário se encontra lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A verdade prática dessa lição é: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. A leitura bíblica em classe que você, professor ou aluno, vão fazer em sala de aula está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, dos versos 13 ao 23. Nela, o apóstolo vai abordar a santificação pela ação do Espírito Santo. E assim nós chegamos à introdução da lição, que diz o seguinte, em seu início: Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter. Então, nessa lição, como já deu para perceber, nós vamos estudar esse importante tópico da vida cristã, que é a santificação. Uma exigência, queridos, que não começa no Novo Testamento, mas vem desde o Antigo. Deus assevera para o seu povo dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Então, na obra da redenção, Deus sempre quis aprimorar esse processo, que é o processo da santificação. A graça abriu as portas para a ação do Espírito Santo. E nós estamos estudando, não é, irmão Isaías, o pentecostalismo, que é a ação, a descrição do mover do Espírito Santo, o dinamis de Deus nas nossas vidas. Não é isso, irmão Isaías? Sim, é um prazer estarmos aqui mais uma vez, podendo tratar de assunto tão lindo, né, que é falar sobre o poder do Espírito Santo e a sua própria pessoa. E já para iniciar, a gente pode colocar, Diego, que não existe um verdadeiro crente pentecostal, digamos assim, sem a santificação. A santificação é a marca primordial do crente pentecostal. Já que estamos falando sobre o Pentecoste, esse é o cerne da nossa lição como um todo, não existe um crente pentecostal sem a santificação, sem ele realmente ser santo, ser separado, que é o que significa a palavra realmente santificação. Para o crente pentecostal, ele tem que ser realmente um crente santificado. As expressões externas são meramente marcas, digamos assim, mas o coração santificado é aquilo que realmente marca território do crente pentecostal. E aqui, adiantando, meus irmãos, vamos ver o primeiro subtópico aqui desse tópico, né, que diz sobre a santificação. O que seria a santificação? Já adiantamos aqui que pode ser traduzido por separação. Então, meu irmão, saiba de uma coisa: sempre que você se sentir excluído dos conceitos mundanos, fique feliz, porque você está mais próximo de Deus. Sempre que você se vir muito envolvido com os conceitos decaídos do mundo, fique triste, porque você está separado do Altíssimo. Você está longe do Espírito Santo. A separação, ela causa uma cisão realmente dele entre os conceitos mundanos. Não é que o crente não possa estar envolvido com a sociedade, não é isso. Mas aonde quer que ele esteja, ele ali vai realmente fazer a diferença com um novo caráter dado pela santificação que o Espírito Santo realiza na vida de todo aquele que crê. E diz assim o nosso autor, irmãos, na nossa lição: a ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares, coisas para o serviço sagrado, separar daquilo que é comum ou imundo, para fazer a diferença entre o santo e o profano. Então, o exemplo maior aqui que nós temos no Antigo Testamento de santificação, de separação, era em relação aos sacerdotes.
aos sumos sacerdotes quando estes eram separados para uma obra específica na casa do Senhor, e eles tinham que adotar um novo comportamento, tinham que se abster de algumas coisas para que eles pudessem realmente testificar, representar fisicamente no seu comportamento essa questão dessa separação, a questão da santidade, que significava realmente de forma literal essa separação de algumas situações que o sacerdote precisava se abster para que ele tivesse essa representação realmente nele dessa separação. Então no Antigo Testamento era realmente uma separação física de coisas, de pessoas para um determinado fim. Na nossa concepção atual também não fica muito longe disso, né? Já colocamos aqui que o crente realmente ele pode ser excluído das coisas do mundo porque ele é realmente santo. Ele não se deixa envolver em coisas que vai abalar a sua fé, que pode transformar o seu caráter, uma vez já santificado, uma vez já moldado pelo Espírito Santo, trazer coisas velhas que o leve para longe de Deus, né? Para longe de Deus. Então, ele realmente quer por si só, através do seu novo nascimento, se excluir, se separar de muitas coisas que não vai atribuir nada de bom para a sua vida espiritual. Amém. E sobre ainda esse tópico é muito importante a gente pontuar, porque ele nos dá um indicativo interessante. O verbo para santificação, o kadash, e suas variantes, o verbo é o mais usado no Antigo Testamento. Sim. É uma curiosidade, eu acho bem relevante. Que enfatiza realmente a ideia de separar, né? Isso. Então é o verbo que mais aparece no Antigo Testamento, né? Então a Bíblia tem um propósito. Não é um livro escrito com propósitos aleatórios, eventuais, pontuais, dispersos, né? Você vê uma harmonia aí, né? E o verbo kadash, né, e seus derivados é o verbo mais usado no Antigo Testamento. Isso é interessante, né? Sejam santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. No segundo ponto, aí, o autor vai falar sobre a consagração. Dentro desse contexto, queridos, da santificação no Antigo Testamento, nós vemos o irmão Isaías falar sobre a santificação e há também a consagração. O termo aqui não é repetido no hebraico porque são o mesmo, eles são intercambiáveis, ou seja, nós vemos kadash ou kadosh ou alguma variante, dependendo do contexto, ser traduzido como santificação ou consagração. Sim. Ele cita aqui, por exemplo, o que foi feito na consagração de Arão, que façam vestes a Arão para santificá-lo, né? Ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo. Isso aconteceu essa tradução aconteceu de forma diferente, porque no original o termo é o mesmo, mas no primeiro o tradutor escolheu usar santificado, no segundo consagrado, né? Então o autor nesse segundo ponto vai analisar essa segunda expressão que é da nossa linguagem, né? É uma derivação de tradução, porque no original consagração e santificação, como o nosso irmão Isaías falou, que fala de separação, acabam sendo o mesmo termo. Sim. E avançando, vamos para mais um subtópico aqui desse tópico. Primeiro, irmãos, a gente tem que saber que o primeiro tópico, irmãos, nos traz esses 3 subtópicos, né, que fala da mesma coisa, tá? Que tem o mesmo direcionamento, né? Porém com palavras que são diferentes. Santificação, consagração e agora a gente vê a purificação, né? Todos esses são elementos que formam realmente uma vida de santidade. Aquela pessoa que é santa, ela tem em si mesmo a santificação, ela é consagrada ao Senhor e ela é purificada pelo poder do sangue de Jesus, né? E assim ela está apta para viver um novo caráter que o Espírito Santo efetua, realiza na vida desse cristão que foi lavado pelo sangue de Jesus e agora está purificado, e pode ser tempo e morada do Espírito Santo a partir deste momento. Meus irmãos, então, aqui o nosso autor, ele traz alguns termos, ele fala assim, o termo tahor, puro, significa puro, limpo, derivado do verbo tahé,
ser limpo e puro. E Kadosh, santo, do verbo Kadash, pertence ao mesmo campo semântico, ou seja, tem o mesmo significado, né? A gente sabe que a semântica é o significado das palavras, então tem o mesmo significado, quer dizer a mesma coisa. Ambos se aplicam à santidade de Deus. Está lá em Isaías 6:3, Abacuque 1:13. Como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Vale ressaltar mais uma vez que o mecanismo da purificação é o sangue de Jesus. Sabendo disso, é impossível você ser purificado, você ser templo moral do Espírito Santo, sem você passar pelo crivo realmente do sangue de Cristo. Sem você realmente passar por essa purificação que só o sangue de Jesus ele realiza. Você vê aí a trindade aí na ação da santidade na vida do homem. Da santidade na vida do homem. Então, irmãos, são termos equivalentes, termos que se aplicam tanto para Deus, como o próprio Deus já colocou, ser santo porque eu sou santo. Isso não é uma sugestão, isso é uma determinação de Deus, para que o homem possa realmente ter acesso aos céus. Tem que ser santo como o próprio Deus é santo. Não admitir em sua vida a condição recorrente e perturbadora do pecado. Amém. Recorrente e perturbadora do pecado. Então nós vamos ver esses termos também no Antigo Testamento e também vamos ver esses termos também no Novo Testamento, fazendo essa correlação entre os dois testamentos, mas com palavras que têm o mesmo significado, que semanticamente são as mesmas, têm o mesmo significado, digamos assim. Isso, é importante a gente pontuar ainda para concluir esse tópico, queridos, a Septuaginta. Pode ser que na sala de aula surja dúvida do que se trata. A Septuaginta é uma tradução do 3º século antes de Cristo e ela é chamada assim porque vem de 70 judeus que falavam também grego, traduziram a Bíblia hebraica para o grego. Então a Septuaginta é uma referência literária quando se quer buscar o original e fazer comparações entre o grego e o hebraico. Certo? Então a Septuaginta é isso, é a primeira tradução, a mais clássica tradução do hebraico antigo para o grego koiné, que também é uma forma antiga do grego. E ela é uma referência usada até hoje para a comparação de termos. Então o autor usa a Septuaginta para também citar os termos que foram usados por esses tradutores tão respeitados. Então veja só, assim a gente chega na santificação no Novo Testamento. O irmão Isaías foi muito feliz quando disse que realmente não é uma sugestão, né? É uma determinação, queridos, sermos santos. A obra da redenção foi levada a efeito para restaurar o estado decaído do homem. Esse é o propósito de Deus, amados. E o preço que foi pago, o altíssimo preço que foi pago, expressando a justiça e o amor de Deus, foi uma escolha feita para restaurar o estado do homem, que era santo. Ao cair, a sua natureza pecaminosa o arrancou dele a santidade que Deus havia implantado. Sem o pecado, irmão Isaías, nós somos santos. Sim, claro. Pela ação do Espírito Santo, distantes do pecado, olha, nós temos o privilégio, amados. E não é mérito nosso. Eu acho que é importante esse tópico aqui, nós começarmos desfazendo alguns mitos, alguns erros na compreensão da verdadeira santificação. Porque não é mérito nosso, mas é pela ação do Espírito Santo que nós somos santificados, que podemos ser chamados santos. Veja só, não faço boas obras para ser santo, eu faço boas obras porque fui santificado, né? Jesus Cristo falou sobre isso, de como deveríamos fazer boas obras, de forma que os homens glorificassem ao Pai que está nos céus. Esse é o propósito da nossa redenção, queridos. Nós somos chamados para as boas obras. Chamados para boas obras. Pelo novo nascimento e ação do Espírito Santo. E é isso que o autor vai abordar nesse primeiro ponto desse segundo tópico. A santificação no Novo Testamento.
Primeiro ponto, é uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito que antes estava implícito no Antigo Testamento. O que se via por sombra agora está explícito para todas as pessoas. E nós vamos ver Paulo falar sobre isso, Pedro também falar sobre isso. Essa passagem que o autor citou aqui em 1 Coríntios 6 e 11, ela é muito relevante porque fala da ação da Trindade no processo da santificação. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 6 e 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós vemos aqui a ação nesse processo de santificação, de purificação, a lavagem, né, e de justificação pelo Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então Paulo cita as três pessoas da Trindade nesse processo. Sim. E adiantando, meus irmãos, aqui já dando continuidade aqui nesse tópico 2, falando sobre a santificação no Novo Testamento, nós vamos ver agora, no subtópico 2, a natureza da santificação, né? A natureza, da onde advém, como surge essa questão da santificação, né, meus irmãos? A gente vê a santificação no Antigo Testamento como um movimento legalista de seguir alguns ritos que a própria lei mosaica, ela determinava também que o homem seguisse para que existisse essa separação entre o que era santo e o que era profano realmente. Aquilo que a lei estabelecia, né, de preceitos legais, como realmente aquilo que o homem deveria fazer, que aqui sim existia a questão do mérito, aqui sim existia a questão do posicionamento humano, que era realmente obrigatório, digamos assim, que ele se posicionasse em relação àquilo que a lei determinava que ele realmente se posicionasse, né? Então o sistema mosaico tinha esse escopo aí, tinha essa direção de trazer realmente elementos legais para que as pessoas seguissem. Com um novo nascimento, com a graça, a coisa muda totalmente de figura. Essa santificação ela não é mais baseada em fatores externos, mas sim em fatores internos através do novo nascimento de uma pessoa que foi agora purificada e justificada pelo sangue de Cristo. Diz assim, a santificação pode ocorrer de maneira instantânea, tá? Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus. Veja só, primeiro requisito, receber a salvação em Jesus, tá? E segundo requisito é ele se posicionar em relação a este novo nascimento. Se posicionar em relação a esse novo nascimento. É chamado de santificação posicional, ou seja, nesse processo o homem também tem a sua responsabilidade de procurar realmente ser santo, não que ele possa ser por ele mesmo, mas sim, procurando a presença do Espírito Santo, ele terá realmente nele, fluindo de dentro dele, através da justificação, essa questão da santificação. Então, cabe ao homem se posicionar em relação ao pecado, né? Rechaçando totalmente a questão da vida do pecado e procurando através da busca aqui pelo Espírito Santo, da oração, da consagração, da leitura da palavra, que realmente essa santificação venha se tornar algo recorrente em sua vida. Porque a santificação ela é uma questão de posição, mas ela também é uma questão progressiva. Ela acompanha a vida do crente ao longo de sua jornada cristã aqui na Terra, né? É uma progressão também desse conceito de santidade na vida do homem. Ela inicia com a salvação, porém é um processo, né, progressivo que ao longo da jornada da vida cristã, esse homem vai realmente procurando, na sua responsabilidade em relação a isso, de procurar a pessoa de Cristo para que ela possa estar cada dia mais separada dos conceitos, né? Coloque bem essa palavra, irmãos, separada dos conceitos humanos
e atrelada cada vez mais aos conceitos divinos de vida. É realmente algo que nasce dentro do coração do homem através da ação do Espírito Santo e trabalhada por ele através da busca desse homem pela realmente a questão da santidade. É verdade, irmão Isaías. E aí o autor termina esse tópico falando que é uma necessidade. Sim. É muito importante a gente perceber que sem santificação ninguém verá o Senhor. E é importante a gente tomar o cuidado, porque eu já ouvi esse versículo ser dito de outra forma. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E o que pode parecer uma alteração simples e sem problema é, na verdade, gravíssima, porque existe um problema aí. O processo de santificação é um processo contínuo, progressivo e, queridos, ele não termina aqui na Terra. É importante nós percebermos a diferença. Veja, o que está escrito é que sem santificação ninguém verá o Senhor. Para a gente entender isso aqui e compreender o que Paulo está querendo dizer, nós precisamos lembrar que Jesus era chamado de o caminho. Os primeiros cristãos eram referenciados assim: olha, ele está no caminho. Jesus disse de si mesmo que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, a diferença que parece ser simples aí e não é tão simples e é relevante para nós, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É preciso lembrar que a santificação nessa variação dá a ideia, dá a noção de um processo contínuo, né? Então estamos no caminho que é Cristo. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Perceba, é o processo de ter sido feito uma nova criatura, e o autor começa falando sobre isso quando ele cita o diálogo de Jesus com Nicodemos, e ele fala para ele que era necessário nascer de novo. Então era pelo novo nascimento que agora, como o irmão Isaías colocou, nós recebemos a santificação posicional. Eu agora, nascido de novo, estou nesse caminho. Enquanto eu estiver caminhando, queridos, eu posso tropeçar e continuar em processo de santificação. É isso que as pessoas precisam entender. Existe uma doutrina, queridos, de uma determinada denominação que fala em santidade perfeita, que é possível aqui nessa terra, irmão Isaías, nós atingirmos um ponto em que já não pecamos mais nesse corpo. O que, queridos, contraria a palavra de Deus. Veja só, um apóstolo nos dizer: todo aquele que disser que não tem pecado, já cometeu o pecado. É mentiroso, né? Porque mentiu. Então, é preciso entender isso. Veja, é uma mudança de caráter em que nós, num corpo corruptível, continuamos podendo tropeçar. Mas tropeçar não é a mesma coisa que se desviar do caminho. Eu posso tropeçar, mas permanecer no caminho, me levantar, me limpar e prosseguir. Às vezes ferido, né? Sim. Passo pelo processo de cura, mas, irmãos, permaneço no caminho, na santificação, que é um processo contínuo de caminhada. E é isso que a gente precisa diferenciar. Não é sem santidade ninguém verá Deus, é sem santificação. Eu preciso estar nesse caminho, eu preciso estar nesse processo que é contínuo. Fazer parte do processo. Pois é, Paulo fala em andarmos de glória em glória, né? Refletindo a glória de Deus, ou seja, como espelhos, né? Então, mais uma vez, não é mérito nosso, é uma necessidade para a vida cristã, mas se trata de ficar no caminho. Mesmo que tropecemos, isso é uma possibilidade, porque estamos num corpo corruptível, nós não temos a mesma natureza de alguém que não nasceu de novo. Porque quem não nasceu de novo convive com o tropeço, o pecado, sem nenhum problema. Nós caímos e nos arrependemos, mas isso não significa que saímos do caminho. Enquanto no caminho, enquanto no processo de santificação,
estamos guardados em Cristo Jesus como novas criaturas. As coisas velhas passaram. Perceba aí, né, como há sempre esse dinamismo, né, Moisés? Se a gente parar para observar a beleza disso, olha o dinamismo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então fala de algo dinâmico, né? O que pode também sintetizar também toda essa situação é a história do povo de Israel, né? Já trazendo aqui o Velho Testamento à tona, para você ver como tudo faz parte, né? A história do povo de Israel ao sair do Egito, né? E entrar no deserto. A intenção de Deus não era tirar o povo do Egito para matá-lo no deserto. Não era. Mas todo aquele processo realmente que o povo passou pelo deserto era necessário para que ele pudesse se purificar das coisas, da cultura egípcia que ele tinha adquirido, porque o povo passou muito tempo no Egito. Então ele tinha adquirido toda a cultura. Era necessário que o povo passasse pelo deserto, passasse pelo processo de estar no deserto, de estar agora mais próximo do seu Deus, para que ele fosse limpo dos, digamos assim, vou colocar um termo bem prático, dos carrapichos que existiam na vida deles, adquiridos lá no Egito, para entrar até a terra. Para entrar à terra, era necessário que o povo passasse por aquele momento, que o povo de Israel passasse por aquele momento no deserto, ali realmente de purificação, vamos colocar assim, né? Para que eles pudessem entrar, chegar até a terra. Claro, os fechos todos nós já conhecemos, não preciso me ater a isso. O que eu quero dizer é que existiu a questão do povo passar por todo aquele processo para que eles pudessem alcançar a promessa. Mesmo assim, na vida do crente, é necessário que o crente passe por esse processo aqui na terra, aqui no mundo. Jesus deixou muito claro: não peço para que você, Pai, os tire do mundo, né? Não é isso. A questão da santificação e da santidade não é você viver numa bolha aqui nesse mundo, não é isso. Mas é você realmente ser santo, ser separado, ser diferente numa sociedade totalmente corrompida. Na tua faculdade, fazer a diferença no teu trabalho, no ambiente social o qual você está inserido. Isso sim é você realmente ser santo. Só para fechar, para nós darmos continuidade, a questão budista, veja só, para o budismo, ser santo, eles pegam realmente a literalidade e se separam para o mosteiro, ficar totalmente longe do mundo externo, para que ele não possa se contaminar. Não é assim. Que provação há nisso? Se eu estou totalmente longe do mundo externo, então não existe separação aí. Separação aqui é neste sentido, de estar dentro, mas não ser um deles. De ali estar, mas não participar, mas sim fazer a diferença, se posicionar contra os conceitos mundanos que vão de encontro à palavra de Deus. Isto sim é realmente viver uma vida de santidade, né? É verdade, porque Jesus disse que ninguém acende uma lâmpada para esconder embaixo da cama, não é? Vai iluminar o quê? Não há nenhuma lógica nisso. E é isso mesmo, é disso que se trata. Veja, irmãos, o exemplo dessa santidade oriental expressa na vida de alguns monges. Isso não é santidade do ponto de vista bíblico, aí não há separação, há isolamento. Que é totalmente diferente, né? Eu posso ter a mesma substância da massa aqui e ser isolado, mas continuar com a mesma substância. O que Deus propõe é que nós sejamos transformados aqui e separados pelo Espírito Santo. Uma nova natureza. Veja, no segundo ponto desse tópico em que nós estamos abordando a santificação aplicada ao crente, Paulo fala sobre isso. Nós somos santificados e a santificação é a semelhança do caráter de Cristo, segundo Donald G. Veja, eu acho que isso é outra forma de dizer o que Paulo também disse, quando nós devemos buscar ter a mente de Cristo. Veja, há uma mudança aí, uma nova natureza que pensa numa lógica diferente, agora com uma mente diferente, ou seja, semelhança de caráter. É para isso que somos chamados, queridos, às boas obras, para sermos imitadores de Cristo.
O que Deus sabia é que a gente não conseguiria isso por nosso próprio esforço, de maneira genuína. É por isso que o preço foi pago, para que tenhamos o Espírito Santo de Deus, que nos dá, queridos, as condições para termos uma nova natureza e uma vida assim santificada. Veja, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está escrito lá em Romanos 8 e 9. Lá nos versículos 15 e 16 da leitura bíblica em classe, veja o que o apóstolo diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então nós vemos aqui que a verdadeira santidade é fruto da ação do Espírito Santo. E isso não é nunca mérito nosso, mas deve ser buscada para uma vida prática. Para uma vida prática mesmo, deve ser buscada pela presença e pelo controle do Espírito Santo das nossas vidas. Não é isso, irmão Isaías? Com certeza, Diego. E temos que saber de uma coisa, meus irmãos. O Espírito Santo, ele é a fonte da santidade e o Senhor, tá? E o seu padrão. Então, sem o Espírito Santo, é impossível que exista uma vida de santidade. Isso é fato. E para que você tenha o Espírito Santo, é necessário que você nasça de novo, tá? Para que você seja justificado, limpo dos seus pecados. Veja que a santificação é também sinônimo de purificação e vice-versa, tá, meus irmãos? Limpo dos seus pecados e que o Espírito Santo, a partir daí, habite na sua vida. A santificação é um processo do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já entrando no nosso subtópico 3, irmãos, vamos ver agora o que é ética, né? O que é ética em relação a como a ética aí está atrelada a uma vida de santidade, como o comportamento do ser humano em relação à santidade. Diz assim: ética é o estudo da conduta, do procedimento, de como você procede no seu dia a dia. O termo vem da palavra grega ethos, que significa hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento no plural e em Provérbios popular, usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes, tá? Costumes, né, vem de ethos, que traz a nossa palavra ética, que é realmente uma questão de um conjunto de costumes que forma aí a conduta do ser humano. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. E esse padrão de conduta, irmãos, ele é impossível ser mudado sem a ação direta do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não é mérito humano, como já colocamos aqui, como o Diego sempre enfatizou, mas sim é pela ação do Espírito Santo, uma vez colocado no meu coração, na minha vida, através da justificação pelo sangue de Jesus. Então, eu começo a ter uma conduta de vida mudada, porque agora o Espírito Santo habita em mim e a minha conduta ética começa a ser totalmente diferente dos padrões que o mundo estabelece, né? Infelizmente, Diego, tem se tornado bastante utópico a gente falar de moral e de ética, de bons costumes hoje em dia nesse mundo, né? Ridicularizado, relativizado ao extremo, né, meus irmãos? Mas para o crente isso não é assim. O padrão de conduta do crente é a Escritura Sagrada. É aquilo realmente que Jesus deixou escrito na sua palavra, porém, irmãos, pela ação do Espírito Santo de Deus na vida. Olha só, o fruto do Espírito tem implicações éticas, ou seja, o fruto do Espírito, uma vez sendo processado na vida do homem, isso muda a sua conduta, muda os seus costumes, muda os seus hábitos de vida.
E tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito, realmente responsabilidade humana de sim buscar o Espírito Santo para que esse hábito de uma vida saudável realmente seja clara na vida do cristão. Isso agrada a Deus e as pessoas. É por meio da nossa conduta que até os incrédulos glorificam a Deus. Nós temos aí, irmãos, inúmeros testemunhos de pessoas que dizem coisas positivas. Ah, ele é um cristão, ele é um crente. Não faço não porque ele é crente. Não fala sobre isso não porque chegou. Nós até temos assim um pouco debochado. Fala assim, opa, chegou o irmão. Cala a boca, agora chegou o irmão, vamos falar sobre determinado assunto porque o irmão está aqui. Ou seja, a posição, o comportamento do crente até faz com que eles pisem no freio ali, né? E parem ali daquela situação que não agrada a Deus, porque chegou um crente. A chegada do crente tem que fazer essa diferença dele. Tem que mudar o ambiente, tem que realmente fazer com que as pessoas olhem para você e vejam você como uma pessoa diferente. Só através de bons hábitos operacionalizados pela ação do Espírito Santo na vida do homem é que nós conseguimos ter hábitos novos, costumes novos e praticar uma ética realmente que glorifique o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu queria só fazer esse parêntese sobre esse ponto que é muito importante, irmão Isaías, para a gente fechar. O que nós falamos até agora é que a ação do Espírito Santo promove a santidade na vida do crente. Nós repetimos isso diversas vezes. Nós falamos e de fato é verdade que o fruto final não é mérito nosso, mas isso pode acabar levando alguém a entender o outro extremo, que agora a gente vive em piloto automático e é 100% responsabilidade do Espírito Santo. Tudo que eu fizer, eu agora tenho o Espírito Santo em mim e tudo que eu fizer agora em piloto automático, se de fato ele habita em mim, agora eu sou santo, e isso automaticamente vai se refletir numa vida santificada. É importante o que Paulo fala aqui sobre o cuidado com os costumes, e veja que esse é o título da nossa lição. É onde o entendimento precisa achar um equilíbrio, queridos. Está no título da nossa lição, a busca da compreensão do que é essa ética do Espírito, comprometidos com a ética do Espírito. A gente chegou aqui no ponto alto da lição, porque é preciso haver um equilíbrio. Nós falamos e repetimos isso. De fato, não é mérito nosso e é só pela ação do Espírito Santo que eu posso produzir boas obras. Mas há um componente aí que é nossa responsabilidade, porque a ação do Espírito Santo ela só ocorre se nós dermos lugar para ela. Né? Não se trata de possessão, né? Nós temos o Espírito habitando em nós. E a verdade é que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, não está salvo. É o que Paulo fala. Ele é categórico ao afirmar isso. Né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então isso é categórico. Agora, não existe possessão. É aí onde o cristão precisa achar um equilíbrio para compreender que há uma parcela de responsabilidade para que a santificação tome efeito. Existe uma parcela de responsabilidade humana. O crente pode sim extinguir o Espírito Santo e não experimentar a profundidade da santidade que ele produziria. E é por isso, irmãos Isaías, que temos o crente carnal. É por isso que Paulo fala dos crentes carnais lá na igreja de Corinto. Gente que não dava lugar para a ação do Espírito Santo. É por isso que Paulo repete, não extinguam o Espírito Santo. Ele habita em nós. Mas, queridos, se nós não dermos ouvidos a ele, ele não vai achando espaço para produzir o fruto de santificação e os bons costumes. A ética não é transmitida para a nossa vida prática. Então é preciso saber disso. Há uma parcela de responsabilidade do homem para dar ouvidos, para se submeter à ética, à mente de Cristo. Eu queria, Deus, só antes de concluir essa situação, de trazer dois exemplos do Antigo Testamento, né,
Porque tem muita gente que gosta de pensar que não existia a ação do Espírito Santo, a Trindade no Antigo Testamento, tá, irmãos? Então vamos colocar aqui duas situações que aconteceu no Antigo Testamento em relação, porque sabe de uma coisa, a ação do Espírito Santo não exime o homem da sua responsabilidade. Não exime, muito pelo contrário. Quando o Josué ele foi e repartiu toda a terra, o povo conquistou toda a terra, ele já estava avançado em idade, ou seja, estava passando o cajado para outro, né? Que nem outro teve substituto dele, não é verdade? Você viu o juiz aí entrando em ação após a morte do patriarca, né? Porém, o que é declarado para ele e para o povo? Ele diz, olha, eu já estou partindo, os meus dias já são bem avançados, né? Eu recomendo a vocês, olha só a responsabilidade do homem, Deus já tinha dado a terra, tinha feito aquilo tudo, feito o povo conquistar realmente a terra, realmente ser vitorioso naquela empreitada, porém ele disse, olha, escolha a quem você vai servir, escolham a quem vocês vão servir. Se vocês querem reconhecer, servir a Deus que fez tudo isso por vocês, ótimo. Se não, vocês querem servir aos deuses das nações, é com vocês. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá? Serviremos ao Senhor. É uma escolha humana, é a responsabilidade humana aí em ter a verdade de Deus em sua vida ou não. Em seguir a Deus em sua vida ou não. Né? Outra situação foi quando Salomão santifica o templo, né? que o próprio Deus, revelando-se a ele através do Espírito Santo, tá? Diz que se o meu povo se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar, então, olha aí a recomendação, olha aí a condição, então eu ouvirei dos céus, né? Sararei a sua terra, perdoarei a sua iniquidade. Então, irmãos, uma coisa não exime outra. Não é porque a operacionalização realmente é do Espírito Santo que eu não tenha mais a minha responsabilidade como homem, na minha posição, na relação com o divino, na relação com o próprio Espírito Santo, na relação com o próprio Deus. Eu tenho a minha responsabilidade, por quê? Porque é um critério divino. Desde a criação até a consumação dos séculos, meus irmãos, nós percebemos a relação de Deus com o homem estabelecida através de critérios que o próprio Deus resolveu estabelecer. Isso é soberania de Deus. Soberania de Deus. Os critérios foi dado por Deus, porque Ele assim quis, ao homem. Se o homem realmente querer viver o processo de santificação, ele vai viver. Se ele quiser extinguir o Espírito Santo, ele também tem a capacidade de fazer isso com os seus atos. É verdade. E assim nós chegamos à conclusão dessa lição de hoje. Veja o que o autor diz aqui no final. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Então, queridos, uma vida cristã saudável passa pela ação plena do Espírito Santo. E como nós falamos, o irmão Isaías pontuou muito bem, nós precisamos dar espaço para ele. É interessante Paulo dizer, busquem com zelo os dons espirituais. Sabemos que o Espírito Santo distribui, mas você está vendo, é preciso que o homem busque com zelo, né, os dons espirituais. E isso é muito abrangente. É óbvio que Paulo aqui estava falando profecia, visão, né, os dons espirituais descritos na palavra, mas isso se aplica para a nossa responsabilidade de buscar a presença de Deus e buscar a ação dele e, ao fazer isso, demonstrar interesse que ele modifique a nossa natureza. Não um processo contínuo? Exatamente. Não um processo de crescimento? Paulo diz que nós somos, no início da nossa caminhada, como crianças. Né? Criança que começa com leite racional, que Pedro fala, né? E vai até o alimento com mais substâncias. Então, há um processo, né, em que nós vamos aprendendo e crescendo de glória em glória para assim refletir a glória de Deus como espelhos. Parece ser esse o objetivo da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, fomos criados para o louvor e glória do nosso Deus,
ação do Espírito Santo é para nos restaurar a esse estado. Amém? Então nós concluímos essa lição assim, agradecemos mais uma vez a sua participação, queremos pedir que você se inscreva no nosso canal, participe com o seu comentário, deixe aqui o seu like, a sua participação, queridos, é muito bem-vinda. Se você, meu amado irmão, possa realmente ter uma aula espetacular no domingo, tá? Saiba que esse programa não tem intenção, nós sempre enfatizamos isso, de substituir a EBD, tá, meu irmão? Não. Esse programa é apenas uma ferramenta a mais para que você possa compor a sua aula da melhor maneira possível, com a lição, com a leitura, com a oração e com a busca pelo Espírito Santo. Esse programa tem essa intenção, tá? Então, vá realmente à sua EBD, à sua igreja, porque lá é um ambiente realmente adequado para que você possa ter o debate da lição e que você possa aprender tudo que o Espírito Santo quiser lhe ensinar no domingo. Amém? Amém. A paz do Senhor.